Shalom, graças a Deus, meus amigos, a nossa saúde melhorou um pouquinho e podemos mais uma vez estar com vocês alguns minutos comentando a paraxá desta semana. Continuamos em Deuteronômio, desta vez Kititze, quando você sair, estamos em 21:10 até 25:19. E como parte do Deuteronômio, esta paraxá é uma espécie de renovação ou recopilação de leis, lembrando algumas delas que já estão conhecidas na Torá, nos 4 primeiros livros da Torá, e algumas delas esclarecendo com mais detalhes ainda algumas dessas leis. E nós voltamos ao comentário que já fizemos muitas vezes. Muitas das leis da Torá são válidas hoje, mas dentro da realidade cultural e social que nós vivemos hoje. Quer dizer, são leis que foram dadas no deserto, dentro do contexto social e cultural das tribos, e que são válidas hoje, mas dentro do que é a sociedade moderna. Algumas delas são muito claras e definidas. Quando a gente fala dos 10 mandamentos, eles não se modificaram para nada até o dia de hoje, são perfeitamente válidos. Algumas delas são leis que têm a ver com a agricultura. Muitas das que temos na paraxá de hoje têm a ver com a relação dentro da família e a relação entre os seres humanos e o comportamento sexual de homens e mulheres. E o que é interessante, muita gente pensa que o socialismo, entre aspas, ou comunismo, que nunca existiu mais que praticamente na teoria, né, foram feitos para defender os direitos do trabalhador. E nós encontramos na paraxá de hoje que já na Torá, mais de 3.000 anos atrás, muito antes que existissem o senhor Lenin ou o senhor Stalin, ou outros grandes teólogos do socialismo, que na verdade, mais do que ser uma bênção para os trabalhadores, foram uma maldição para os trabalhadores e para a humanidade em geral, esses falsos socialistas, na prática, a defesa do trabalhador e o direito dele de um salário justo já está na Torá e aparece nos comentários da paraxá de hoje. Grande surpresa para muitos daqueles defensores do socialismo, né? Socialismo entre aspas. Na verdade, os direitos do ser humano na Torá são muito claramente definidos uma e outra vez. Inclusive, como já vimos, quando a escravidão é parte da sociedade, naquela época, o escravo tem que ser tratado como um ser humano. E aquele que fere um escravo tem de pagar indenização ou inclusive lhe dar a liberdade. O que não acontecia em nenhuma outra sociedade e não acontecia na escravidão nem no século XIX, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem nos outros grandes países, entre aspas, civilizados. Então, essa série de leis, algumas delas que parecem ser absurdas e outras delas que parecem ser exageradas, devem ser colocadas sempre dentro do contexto social e cultural, quando elas foram trazidas ou levadas ao povo de Israel. Mas, não menos importante que esse conceito de realidade social e cultural, existe o conceito de que as leis da Torá são leis universais. Quando alguém diz, mas isso foi uma lei dada aos judeus, esquece que essas leis éticas e morais, através do povo judeu, devem ser levadas à humanidade inteira. Que até o momento, infelizmente,
é incapaz de viver de acordo com essas leis, mesmo as mais básicas. E o grande problema do ser humano é que, na prática, no dia de hoje, a gente descobre que o ser humano ainda está longe de ter humanidade. E nem mesmo dentro do povo judeu, nós não vemos que essas leis realmente são respeitadas. E o resultado triste é que vivemos hoje num mundo sem segurança, num mundo caótico, num mundo onde infelizmente impera mais a cultura de vamos às lojas do que a cultura vamos a viver de acordo com a Torá. Por isso que o nosso esforço grande deve ser tentar educar sempre dentro dos princípios e das leis éticas e morais da Torá, que realmente continuam sendo válidas. Mas parece que as pessoas têm dificuldade em aceitar essas leis tão simples. E preferem viver uma vida mais fácil, procurar mais a riqueza material que a riqueza espiritual. E esse talvez o grande problema da humanidade no dia de hoje. Pense bem nisso e Shabbat Shalom.